Olá, boa noite. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Pati. Já já eu te chamo, tá? Gente, boa noite a todos. Hoje é terça-feira é dia de nossa live. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é minha amiga querida, doutora Patrícia. Ela é fonoaudióloga e nós vamos conversar sobre um tema muito bacana que eu acho muito interessante conversar, que é sobre hiperacusia, tá? Eu espero que vocês gostem bastante. E a gente vai fazer a primeira parte da nossa live. Eu vou bater um papo com ela, tá? Então, para vocês poderem aprender, assim como eu também aprendo muito durante essas lives, tá? E no segundo momento, eu vou abrir para as perguntas, tá? Eu só peço que os comentários, se vocês fizerem algum comentário durante o meu bate-papo com a doutora Patrícia, que vocês pudessem comentar algo em relação ao tema que a gente está conversando, que no caso seria zumbido e hiperacusia, tá bom? Porque o pessoal tava se queixando, dizendo que às vezes o tema era um e o pessoal ficava comentando sobre os outros temas, tá certo? Bom, como eu vou conversar bastante com ela hoje, eu vou já chamar, tá? Então, deixa eu clicar aqui. Preparem já as perguntas, tá? Que no final, na segunda parte, eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá certo? Deixa eu tentar colocar também, fixar aqui o tema, tá? Para quem for chegando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fixar. Peraí. Não. Daqui a pouco eu tento. Deixa eu ver se eu chamo ela aqui de novo. Então, vamos lá. Bom, gente, já vão preparando aí as perguntas, tá? Deixa eu ver se esse negócio aqui funciona, que às vezes emperra. Agora sim. Deixa eu chamar ela aqui. Perfeito. Vamos lá, aguardando. Oi, queridíssima. Você chamou uma tagarela. Você anunciou uma tagarela e se confessou uma tagarela. Adoro tagarela. Nossa, aprendo muito. Como é que você tá aí nessa quarentena? Ai, menina, acho que agora está começando a enroscar, né? No começo a gente aproveitou um pouco, descansou um pouco, começou a ver aquele plano B, ver outras coisas. Eu aqui na minha casa, até jardinagem, eu comecei a estudar mais para tentar, né, meditar, porque eu medito andando, né, cara? Aqui eu ando e vou meditando. Aí eu comecei a ir para o jardim, tudo, mas agora já está dando aquele ciricutico, acho que todo mundo, né? Todo mundo, tá dando aquela sensação, como as crianças falam, tá dando um tédio, né? Mas vamos procurar fazer live, vamos tentar se distrair, vamos lá, vamos que vamos. Pati, tô super feliz com a sua presença, obrigada por ter aceito o convite, tenho certeza que vai ser o máximo essa live, eu tô aqui com um monte de pergunta. Escovei o dente, passei perfume, mentira. Delícia, eu também. Eu ponho perfuminho. Minha filha até perguntou, por que você vai pôr perfume? Eu falo, gente, só a sensação de colocar parece que eu vou pra rua. Vamos se arrumar pra fazer lá. Pois é. Querida, ó, então é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre o tema específico de hiperacusia, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse sobre o seu trabalho, para os nossos seguidores aqui conhecer um pouco de você, sabendo que o pessoal que nos assiste aqui tem profissionais de saúde, mas também tem curiosos e pacientes, né? Então, sim, eu procuro usar uma linguagem que tenha acesso para todos, né? Que todos possam compreender. Então, eu queria que você se apresentasse e depois eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai bater um papo aqui. Tá bom, a gente põe óculos, acaba enxergando, né? O pessoal que conhece já fazendo. Eu sou fonoaudióloga, meu nome é Patrícia Simonetti, eu sou fonoaudióloga. Eu trabalho há muitos anos,
umas 2, 3 décadas só, a gente trabalha eu trabalho com audiologia, com a parte da investigação e com a parte da reabilitação de pacientes com perda de audição e com zumbido e hipersensibilidade, né, a sons. Eu me formei em 1988, lá atrás, e aí eu fui um tempinho para fora do país, onde eu tive a oportunidade. Foi lá que o bichinho, sabe o mosquitinho, aquele do zumbido lovers, que a gente fala, o mosquitinho? Sim. Foi lá que ele me picou, né? Porque Ah, a gente faz a fonoaudiologia, logicamente a gente tem né, a questão da parte toda diagnóstica, etiologia, fisiopatologia, a gente falava de zumbido, mas a gente pouco conhecia, né? Pouco sabia do zumbido. Então foi lá que ele me picou, que foi ali no início da década de 90, onde tudo começou, né? Onde a gente conseguiu, onde as pessoas estavam, os grandes estudiosos, as pessoas que hoje a gente tem como referência, né, na área, estavam estudando e entendendo um pouquinho mais essa fisiopatologia, quer dizer, vamos mudar o vocabulário, né? A forma como, por que o zumbido acontece, quando acontece, e hiperacusia, consequentemente, depois o estudo. Eu acho que a parte toda, né, Karina, da neuroaudiologia, né, da otoneurologia, ela ficou mais marcante, a gente conheceu mais, acho que a partir da década de 90. E a parte do ouvido, tanto interno, mas mesmo assim, as otoemissões, a gente conseguiu separar melhor as coisas, né? Então, foi lá que eu fui picadinha. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar muito com reabilitação, mais especificamente com adaptação de aparelhos auditivos e treinamento auditivo. Eu trabalho muito com pacientes adultos, né? Sempre trabalhei. E fiz meus mestrados, só que foi um desvio assim na curva. Fiz meu mestrado com crianças pequenas, com bebês, adaptação pediátrica, né? Audiologia pediátrica, e logo depois parece que eu não sei, eu acho que tem alguma coisa que me leva de novo para estudar e para ajudar as pessoas que têm zumbido e hiperacusia. É isso, a gente. perfeito, querida. Muito bom, muito bom. Isso aí, Paty. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados aqui, tá? Então, a pergunta é: o zumbido, ele pode ser curado? Mas, gente, a gente, olha, eu acredito, a gente tanto acredita que a gente não desiste, né? Infelizmente ou felizmente, que a gente sempre tem que lembrar desses alguns anos de prática clínica, de experiência, a gente já testemunhou muito disso, né? Muita melhora, casos assim, hoje a gente consegue um pouco mais, conhecendo um pouco mais o paciente com zumbido e todos os subtipos que a gente tem, né? Uma pessoa que tem mais isso e tem desconforto, outra que não tem. Hoje a gente consegue, assim, já arriscar quando a gente recebe uma pessoa, ou conhece, ou vem um paciente novo, a gente consegue já arriscar se aquilo vai ser uma melhora espontânea ou se aquilo vai dar um certo trabalho, né? Se a gente Exatamente. vai ter, inclusive, essa possibilidade, né? O que a gente mais vê é uma melhora espontânea, né? Assim, que a gente precisa direcionar, a gente precisa interceder, logicamente, terapeuticamente, né? A gente precisa interceder, mas que aquilo caminha para o bem, eu falo. Aquilo, você está no caminho certo, né? E tem outro caso que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas obviamente que ele pode ser curado. Ótimo, muito bom, gente. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Porque a gente sabe, né, Patrícia, que tem muitos profissionais ainda, seja de qual especialidade for, que ainda vem com o discurso de que o zumbido não tem cura, de que ele não tem tratamento e que não tem o que fazer. Pelo menos tem quase 20 anos de experiência clínica com pacientes com zumbido. Todos os meus pacientes, sem exceção, já ouviram esse tipo de frase. Sim. Então, eu acho que dos meus objetivos aqui com essa live é poder desmistificar isso, para a gente poder quebrar essas crenças, né, incorretas aí, esses nocebos que são tão produzidos nesses pacientes, né? E que a gente sabe que isso acaba influenciando na percepção do zumbido deles. Ô, Paty, conta pra gente um caso clínico que você lembre que seja bem interessante para você contar de cura de zumbido. Como foi?
Desumbido? É. Desumbido. Ah, eu vou contar um que foi, não é tão assim, tão recente, mas Sim. ele foi muito significativo para mim, que foi uma das pacientes da minha que participaram do meu estudo de doutorado. O meu doutorado, eu fiz um estudo com neuroimagem. Então, a gente meio que fotografou o que estava acontecendo naquele cérebro antes e depois de 6 meses de uso de aparelho. E você Hum, ah, Karina, por que que eu quis fazer isso, né? Porque assim, diante de tantos pacientes que melhoravam, né, com o uso, reabilitando a perda auditiva e eles melhoravam do zumbido também, eu queria achar assim, alguma explicação que fosse um pouco mais objetiva para isso, né, que a gente pudesse olhar. E a neuroimagem veio como uma possibilidade da gente conseguir ver o que estava acontecendo naquele cérebro que pudesse explicar um pouquinho melhor, né? Então, foi um estudo bem bacana, e foi um grupo de pacientes, essa não foi a única que melhorou, né? Mas eu tinha que dar instruções para esses pacientes, porque eles faziam o exame, que era uma tomografia, aquele que entra, tal, eles faziam sem aparelho. Então, no primeiro exame, eles faziam e estavam lá, né, no silêncio, tal, e aí depois vinha a tomografia, que é como uma foto que você tira, né? Você injeta um contraste e aí vai ter um consumo de glicose, as pessoas vão ter, você vai ver o que está acontecendo e você vê ali o zumbido. O paciente está mais ou menos no silêncio ou com alguma interferência muito pouca. Então ele está ali com o zumbido dele, ouvindo o zumbido e a gente fotografando aquele cérebro ouvindo o zumbido, né? E depois, você tem que orientar o paciente, que ele tem que fazer silêncio, ficar de olho fechado, papapá, papapá, papapá. Passaram-se 6 meses e essa foi uma que foi melhorando muito. Outros também melhoraram muito. E essa foi uma que eu fui dar instrução para ela fazer a tomografia 6 meses depois do aparelho. E ela falou: olha, e a primeira coisa que eu pergunto é: você está ouvindo o seu zumbido, né? Tem barulho aqui? Ela falou: olha, Patrícia, eu não estou ouvindo bem, porque ela tinha perda de audição também. Eu não estou ouvindo bem. Porque eu estou sem aparelho, mas eu não estou ouvindo o meu zumbido mais. Então, eu nem posso te dar, porque a gente costuma medir, né? De 0 a 10, quando você está ouvindo. E ela não estava usando o zumbido. Então, isso não é nenhuma cura, né? Aquilo que a gente sonha, que é a total supressão total do zumbido, né? E ela me contando depois, ela disse: eu preciso prestar muita atenção à noite, que é quando eu, você e quase, né, a torcida do Corinthians tem um zumbidinho eventual, né? Eu falei: mas e à noite? Você não escuta? Ela falou: nossa, eu preciso ficar no quarto, no escuro, muito silêncio, prestar atenção, para ver se eu escuto o meu zumbido. Eu falei: então pode parar, não precisa mais procurar e nem prestar atenção, porque vamos, né, aproveitar que parece que isso veio para ficar, né? E a gente avaliou depois e ficou. Então até me surpreendeu, porque eu costumo às vezes ver uma resposta, porque eu estava reabilitando, quando a gente põe o aparelho de audição, a gente reabilita, o primeiro, assim, a primeira coisa que a gente está intercedendo é na compensação dessa perda de audição, né? Assim, você vai interferir naquela percepção do zumbido, mas também, primeiramente, na perda de audição. Então, às vezes demora, isso é uma coisa que os pacientes precisam saber, né? Isso às vezes demora um pouquinho para acontecer, né? Você tem uma situação que ela está perdurando, uma percepção, né? Isso aqui funciona como um todo. Então, você tem aquilo, por exemplo, durante meses, às vezes anos que os pacientes têm. E aí você não consegue pôr o aparelho o paciente às vezes tem essa expectativa de muito rápido, numa Uhum. resposta muito rápida, né? E não é assim que acontece, né? A gente sabe, e a gente informa, e a gente fala, orienta, mas assim, e essa paciente foi assim, 6 meses, até um pouquinho antes disso, ela já falou: olha, eu não estou ouvindo, tem horas que eu não escuto mais o meu zumbido, então foi uma resposta, assim, diria boa, rápida, né? Esse tipo de zumbido que a gente estava acessando era um zumbido crônico, que a gente chama de zumbido crônico. É o Mais persistente, né? Que já está há mais de persistente, que seis tá... meses, né? Tá. exatamente. Então foi bem bacana. Foi um caso Muito assim, bom. ainda está aqui, ó, na minha lembrança.
recente. Ô, Paty, agora a gente vai entrar então no nosso tema. Então a gente vai falar hoje sobre zumbido e hiperacusia, né? E, Eu queria que você falasse, então, inicialmente, o que que seria a hiperacusia, qual o conceito de hiperacusia, e o segundo ponto é qual seria a fisiopatologia dessa hiperacusia? Quais mudanças no cérebro são observadas nas pessoas que têm hiperacusia? é, a hiperacusia, ela é um fenômeno, antes de relacioná-la com o zumbido, muita gente acha que hiper parece que a pessoa está escutando mais, né? Está escutando demais. Na verdade, a pessoa escuta o mesmo tanto, né? Mas ela costuma ser ser mais intolerante para sons que eu ou você convivemos todos os dias e são sons perfeitamente aceitáveis. Eles não necessariamente são sons fortes, por exemplo, né? Uma batida, uma sirene, não. São sons do dia a dia, uma batida de porta, um barulho de você folheando alguma coisa, um barulho de um motor à distância, alguma coisa, normalmente alguma coisa mais aguda, um barulho de prato, de cine, assim, ou barulhos que são abruptos ou não, mesmo ruídos constantes, né? Às vezes, e as pessoas desenvolvem uma intolerância para isso. Toque de celular, toque de telefone, aquilo. E aquilo parece que evolui. Eu recebo pacientes, às vezes, no consultório, em diferentes momentos. Eles começaram então, com uma resposta muito aguda para determinados sons. Um, dois sons. E tem alguns pacientes que estão há algum tempo, eu não sei te dizer se é uma evolução ou não, que estão há algum tempo se queixando de ruídos do dia a dia, né? Então é um desconforto, é uma intolerância para sons que nem são tão altos assim, tão fortes assim, né? Isso é o conceito assim bem, estou tentando falar com uma linguagem mais, né, como você pediu, da hiperacusia, tá? Então, ou tanto faz, a pessoa às vezes ela pode ter algum grau de perda de audição, né? Bem pouquinho, alguma perda leve, alguma perda escondida, alguma perda que não está detectada, mas ela pode ter assim, audição perfeitamente normal e ter essa intolerância. A gente costuma ver essa intolerância, uma queixa, em pacientes com perda de audição, né? Isso existe. A gente hoje fala, se tem o desconforto que a gente mede clinicamente, a gente fala que é hiperacusia, né? Mas existem alguns mecanismos fisiopatológicos e que são diferentes para a pessoa que tem a perda de audição, né? Porque a gente, quando perde a audição, tá confuso ou você tá dando para acompanhar, né? Não, tranquilo. Pode falar termo técnico também, não tem problema não. Tá. Quando você perde a audição, você às vezes também perde, existe uma diminuição na tua sensibilidade, na tua capacidade de ouvir. E você perde também um pouco, dependendo da onde é essa perda de audição, onde é essa lesão auditiva, você pode perder um pouco daquele sistema que a gente tem de compressão, de proteção do ouvido para sons fortes, né? Então, este mecanismo explica essa hiperacusia quando tem a perda de audição, né? E que a gente consegue reabilitar perfeitamente, fonoaudiólogos de todo o Brasil, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, conseguem reabilitar muito bem o paciente com hiperacusia, porque ele tem a perda. Agora pensa, se na hora que você vai amplificar, você vai causar um desconforto, então, mas hoje a gente tem recurso, né? E tem método para fazer isso, né? Eu sou de um tempo que eu adaptava aparelho de audição em que a gente já fazia isso de uma forma muito intuitiva, com muito aconselhamento. Então, quando a gente não tinha tecnologia, né, a nosso favor, a gente orientava muito o paciente a usar o aparelho em lugares menos barulhentos ou se expor menos, tal. Mas hoje a gente já tem o recurso, então a gente consegue hoje, com mais sucesso, fazer com que esse paciente se reabilite, né? E isso tem um método para você fazer isso. Agora, pacientes que não têm perda de audição, eles também podem ter
né, uma descompensação. Existem algumas teorias que dizem que a causa, né, aquilo que lá atrás pode causar esse panorama do zumbido no cérebro, né? Porque às vezes você tem uma pequena lesão auditiva ou uma lesão na periferia, seja ela auditiva ou somatosensorial, que você tem essa perda e isso faz com que todo o sistema, não só auditivo, mas todo o sistema, a partir daquela lesão, trabalhe para compensar aquela perda que se tem, né? Aquela lesão. Às vezes você tem uma lesão no trato auditivo, mas você não tem a perda auditiva. Você não tem o rebaixamento dos limiares, né? E você tem outras lesões. Eles tanto dizem que existem algumas coisas que são... aqui não dá para usar o termo, mas ventrículo, né? Núcleo coclear ventral e núcleo coclear dorsal. Pode falar, porque é importante também para os profissionais, tá? Isso diferencia os mecanismos da hiperacusia, né? Assim, existe também as teorias de diminuição do controle inibitório. A gente tem tanto um sistema que trabalha para a gente não perder informação nenhuma. Então, quando a informação entra, seja ela auditiva, visual, né, tátil, o que for, todo aquele sistema trabalha para, se houver alguma lesão, algum obstáculo, aquilo haja uma compensação. E existe também um sistema que modula isso, que inibe quando isso está demais, quando é muita informação, tal. A gente tem isso. E isso também pode estar desregulado, tanto no zumbido quanto na hiperacusia, né? Tá. Grande diferença entre um e outro, eu acho, é que a hiperacusia ela se manifesta quando você tem um estímulo. E o zumbido não. O zumbido, ele se manifesta independente de um estímulo externo. E a hiperacusia, você precisa do som para ter o desconforto. Então, Perfeito. são mecanismos que agem diferente, né? Mas Tati, tem outras causas envolvidas aí? Doenças, outras causas que você poderia citar objetivamente, assim, o que pode levar a pessoa a ter hiperacusia? Olha, existem alguns estudos com síndromes, né? Síndromes de Lyme, existem alguns estudos que unem muito, que são, acho que, os estudos que você deve até ter mais conhecimento que eu, porque também afetam o sistema somatosensorial, tal, e eles podem, assim, podem causar a hiperacusia, né? Existem algumas síndromes, existem algumas, como é que a gente fala? Além de coisas somatosensoriais, existem algumas perdas, né? Não só doenças que causam perdas auditivas e perdas súbitas que também podem causar hiperacusia. Mas a hiperacusia, ela é uma coisa, eu vejo isso agora, assim, ela começou com uma cara muito central, muito de um sintoma central, uma desregulação do sistema. E hoje a gente usa o termo hiperacusia para a parte mais para sintomatologia, eu acho, né? Por isso que eu estou te dizendo que ela tem várias causas. Então, por exemplo, várias doenças otológicas podem causar isso, né? Várias doenças do sistema vestibular também podem levar a deaferentações e aí a parte e causar essa desregulação no sistema auditivo, né? Porque é isso que ela é. Então, hoje eu vejo ela como mais uma explicação para esse quadro, né? Independente da etiologia, da doença. Eu não saberia discorrer muito sobre as doenças agora, porque eu acho que ela está ainda em estudo, sabe? Eu acho que alguns pacientes, a gente vê até pacientes, por exemplo, você tem zumbido, você tem perda de audição, a gente faz muito estudo, né, com isso, porque hoje a gente fala de literatura, referência, a gente tem que 40% dos pacientes com zumbido tem hiperacusia.
Na prática clínica, esse número é maior. As pessoas têm muito, eu tenho recebido muitas pessoas com hiperacusia. Somente Inclusive, eu sem queria até te zumbi. perguntar sobre isso, né? Então, Porque na minha prática eu vejo bastante os pacientes com zumbido se queixando de hiperacusia, né? Então, muito. a minha pergunta é, Paty, você sabe dizer na literatura, eu também já li sobre esses 40%, né? E você sabe dizer dos pacientes que têm hiperacusia, quantos acabam desenvolvendo zumbido lá na frente? Se isso Ai, tem alguma coisa? é difícil, Karina, porque a gente ainda não tem uma correlação muito, sabe, firme desses dois sintomas, né? Eu acho que existe muita. A gente está no estudo ainda dessa especulação, a gente está especulando quais são os mecanismos e se a causa é a mesma, se foi uma coisa desenvolvida depois, né? É bem difícil. O que eu posso te dizer da clínica, da prática, é que eu nunca recebi tantas pessoas com sintoma hiperacusia, mais do que nunca, assim, com zumbido e sem zumbido, e Tem que zumbido. hoje procuram por ajuda. E eu acho que Ô, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você comentasse sobre uma frase que eu vi num artigo, que eles falam assim: a hiperacusia é um estado pré-zumbido. Eu queria saber se você concorda com isso ou não. Isto é, ele é como se tivesse assim avisando, olha, um zumbido está para vir lá na frente, quer dizer, a prevalência seria muito maior nesses pacientes hiperacúsicos ou simplesmente comentar essa frase que eu já vi em 2 artigos. eu não, eu já ouvi também isso, a gente já especulou um pouquinho, né? Porque a gente atende muitos pacientes, mesmo no grupo de zumbido, a gente atende muito, mas como eu te disse, essa correlação ainda não está bem definida, não. Eu acho que não é pré-existente, até porque tem muitos pacientes que não desenvolvem hiperacusia de jeito nenhum, né? Então, eu acho que isso às vezes pode estar muito mais relacionado à perda de audição e aonde é o local dessa lesão auditiva, se existe essa perda de audição, o início dessa perda, do que ao zumbido, né? A gente vê, a gente tem zumbido antes, perda de audição depois e hiperacusia. A gente não tem zumbido, a gente tem perda de audição antes, zumbido depois. Tudo vai depender do grau de acometimento, né? Da lesão, né? Onde está essa lesão e o grau de acometimento, mas eu não concordo com isso, não. Eu já especulei, não vou dizer para você que eu já especulei a respeito, mas eu não, assim, né? Tentando contar os pacientes, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que tem mais a ver com a perda de audição do que com o zumbido, mas essa desregulação, né? Ô, Paty, e assim, eu queria que você comentasse que eu tenho um parente que eu noto assim, que você comentasse a diferença da pessoa. É que nem como acontece com a misofonia, né? Tem pacientes que falam assim: olha, em casa, quando eu vejo minha filha, minha esposa falando alto, ou quando elas estão ouvindo uma televisão alta, minha filha está ouvindo, eu peço para baixar porque eu não gosto. Aí você fica, será que tem uma hiperacusia? Só que a pessoa, se for na casa de outra pessoa e não for uma filha dele, ou se não for a mulher dele, ele não vai se incomodar. Então, eu acho isso tão interessante, porque tem uma ligação, às vezes assim, a gente pensa, será que ele é hiperacúsico? Eu tenho um parente que é assim. Mas aí eu fui vendo que, na verdade, houve um som muito alto no carro, vai pra balada e não tá nem aí. Mas o problema é ver a filha falando alto, porque ele disse que associa a falta de educação. Exato. Mas essa é a diferença, né? Hoje a gente separa misofonia, hiperacusia justamente por conta dessas diferenças, né? São sons específicos. O cara é misofônico quando ele tem aquele desconforto para determinados sons. E a hiperacusia, ela soma alguns sons. Mas mesmo dentro da hiperacusia, e a gente tem como saber se o cara é hiperacúsico ou não, avaliando, fazendo um teste. Então, por exemplo, o que a gente faz? Você tem como avaliar o nível de desconforto dessa pessoa, né? É o teste feito na cabine, a gente vai achar o nível de desconforto, vai medir isso
E aí a gente pode dizer, esse paciente combina a clínica, a queixa dele clínica, né? Essa pessoa, a queixa clínica com a gente conseguiu medir. Não é um teste totalmente objetivo, ele tem as suas variáveis, né? Até porque quando você pede para a pessoa reportar, né, o que ela acha desconfortável, não, ela já está, já é ela interpretando, né? Já é a subjetividade. Então, a gente não, mesmo sendo um teste objetivo, você consegue avaliar melhor, você consegue ver um pouquinho aonde está aquele desconforto, né? Se Tá, é ô Paty, mas assim, pontos mais graves. se no caso clinicamente, você vê uma história clínica que parece realmente ter hiperacusia. E quando vai fazer o LDL, que é esse teste aí para medir o desconforto, o nível de desconforto, você vê que não deu positivo. Aí, no caso, o diagnóstico não é conclusivo, é isso? Eu procuro ver mais se que tipo de som que ele tem, se é sempre, né? A gente tem sempre que procurar um pouquinho mais, né? Agora, respeitar também, aquilo que eu te falei, a gente consegue medir, mas tem que respeitar um pouquinho as variáveis, né? Então, a gente tem que ir para uma pessoa normal, que tem limiares normais, por exemplo, a gente consegue não ter desconforto até 90, 95, 100 decibéis, né? Decibéis. Quando você está com sons mais altos, 110, 120, a gente já corre sérios riscos, né? Se, por exemplo, se a gente for exposto a um determinado tempo, né? Porque muito da hiperacusia e também do zumbido, mas da hiperacusia enquanto causa, eu acho que eu até esqueci de falar quando você me perguntou das possíveis etiologias, elas podem ter a ver com essa exposição, né? Principalmente com a exposição a ruídos intensos, né? Ou por atividades laborativas, ou mesmo por lazer, entretenimento, né? Então a gente não aguenta, na hora que você mede, um som de 110 dB e nem deve, nem é confortável. Mas a gente aguenta esse som num bar, no show do Rolling Stones, entendeu? E a gente sabe, na balada, que está 110, 120. A gente não refere como desconfortável, né? Tá. Ali dentro, né? Assim, mas, às vezes, na cabine, da forma como a gente testa, a gente tem essas variáveis. Então, são pequenas variáveis. Isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai determinar se o paciente é hiperacúsico ou não, né? Então, mesmo que ele não tenha, o que eu quero te dizer é, mesmo que ele não tenha aqueles limiares dentro do que a gente refere como paciente hiperacúsico, né? Aquele resultado, ele pode ter, sim, queixas e queixas importantes. Eu acho que o mais importante é isso. É a queixa paciente, bem esmiuçada, né? Ô, Paty, assim, o paciente que ele tem sensibilidade a sons específicos, como, por exemplo, o latido do cachorro, sim, barulho de talher batendo no prato, tá? Esses específicos. Isso seria, porque eu entendo como misofonia a sons baixos e repetitivos. Repetitivos específicos, determinados. Agora, no caso esse daí, do latido do cachorro, é uma hiperacusia ou é uma misofonia? Qual a raça do cachorro? Então, eu acho que assim, o cachorro do vizinho, ele pode ser tão desconfortável, não é? Quanto a filha do seu paciente, falando alto em casa. Tá certo? Ele tem uma questão de tudo que a gente está falando aqui é uma questão de tolerância, né? Então você tem mais ou menos tolerância para as coisas. Então a filha dele que fala muito alto e o cachorro do seu vizinho que late todos os dias na sua orelha, ele pode ser insuportável. Agora ele pode ser alto e forte também, né? Então o paciente ele nunca tem queixa, por exemplo, às vezes para todo e qualquer latido de cachorro. Né? Eu diria que um paciente, se o cachorro está latindo alto e forte, sim, ele pode ser hiperacúsico, se é um cachorro que late do lado dele, né? Mas ele deve ter mais alguma queixa. Se for só o latido do cachorro na casa, com a porta fechada, não for um som forte, aí a gente já não fala que é hiperacusia. A gente costuma dizer que pode ser uma misofonia, se não é um som alto.
O que você está falando, eu sei o que é. A gente associa muito a misofonia a sons repetitivos e fraquinhos, né? Então, a caneta, Respiração, a, mastigação. a crocância. Mas, assim, é muito comum você ver a intersecção dessas duas queixas. Então, o paciente tem tudo isso, ele tem esses desconfortos, mas ele também tem desconforto para sons mais fortes, né? E quando, por exemplo, então assim, se o cachorro, o meu cachorro late do meu lado, na minha casa, dentro do meu apartamento, não me incomoda. Mas o cachorro da vizinha do lado, a mesma raça, a mesma altura lá, e me incomoda. Isso seria Isso tem uma mais hiperacusia? isso, então, não. Isso tem mais componente emocional do que auditivo, não tem? Isso tem mais um componente emocional do que auditivo. Sim. Essa intolerância, não é? Sim. Então, é isso que eu estou te dizendo. O latido do cachorro ele pode ser forte, ele pode ser alto, né? E isso sim, isso tem um componente auditivo muito importante, né? Agora, você pode sair, passear pela rua, cachorro latir, você não se incomodar. Você se incomoda muito com o cachorro da sua vizinha. É um som específico, né? Isso tem intolerância, isso tem um componente emocional, mas ele late muito forte, gente. É o dia inteiro, não aguenta, né? É um pastor alemão, ele não para de latir, é muito forte. Isso, sim. Agora é isso que eu falo. Não existe quando a gente tem essas condições mais diferentes assim, para determinado som, é mais difícil mesmo você definir. Mas normalmente o paciente hiperacúsico, ele costuma ter um desconforto para alguns sons, não só para um determinado som. Ele costuma para mais sons, né? Que não. Tá. Eu não sei se Ô, ele começou Paty, eu com tenho... sabe? Quando ele percebe um. Aí daqui a pouco pode ser. Não digo que a doença evolua, que isso evolua, mas eu acho que sim, se você não trata, sim. E aí ele percebe daqui 2 meses um outro som, né? Aí ele procura ajuda. Eu acho que tem um pouco disso. No caso, quando você vai avaliar, vai conversar com esse paciente durante a sua avaliação, fala para mim como você faz a pergunta para ele para saber se ele tem hiperacusia no dia a dia. Como é que você, como fonoaudióloga, pergunta? Você fala assim, fulano, João, você, como é que você pergunta? Exatamente assim. Você tem desconforto, você se incomoda com algum som na tua casa, no teu trabalho, você costuma, né? E aí a pessoa sempre tem algum incômodo ou outro, aí vai. E aí que você vai. Geralmente eu passo mais rápido, aí se existe a queixa, aí a gente vai atrás um pouquinho. Tá bom, entendi. Aí, se você deixou de, por exemplo, eu não aguento, nossa, eu não vou no shopping, não sei o quê. Por causa da praça, eu não aguento barulho, tal. Mas você deixa de fazer determinadas coisas por causa daquilo? Você deixa de ir a determinados locais? Porque aí é uma coisa que está muito latente, está muito importante na vida dele, né? Está impactando na vida dele. Aí eu acho que a gente precisa olhar como profissional, olhar para aquela queixa com um pouco mais de carinho, vamos dizer assim. Paty, e assim como o zumbido, né, que existem níveis, né? Tem o desprezível, tem o zumbido leve, tem o zumbido moderado, severo e catastrófico. Na hiperacusia também tem casos leves e casos mais sérios, né? Tem, infelizmente tem. Tem casos... Você lembra de algum caso de hiperacusia assim mais severo para você exemplificar? Olha, eu vou te dizer, a hiperacusia, ela pode não ser o primeiro sintoma que o paciente tenha, mas quando ele tem os 3 sintomas, ele tem a perda de audição, ou mesmo se ele não tem a perda de audição, e ele tem o zumbido e a hiperacusia, eu costumo falar, e é uma coisa que eu falo assim, há 20 anos, e eu ainda não consegui mudar, porque isso se revela de uma forma muito interessante na prática. A gente costuma tratar primeiro essa hiperacusia. Isso é o que incomoda de uma forma... Eu que trabalho com terapia sonora, né? E com reabilitação, com amplificação, isso é o que incomoda o paciente, assim, muito da hora. Porque por mais que um paciente chegue, que uma pessoa chegue, que ela se incomode com zumbido,
né? E a gente sabe que o zumbido ele pode ser incapacitante, como você mesmo disse. Existe algum momento ou vários momentos daquele dia em que você consegue distrair, abstrair daquele zumbido. Geralmente, quando você está trabalhando, fazendo alguma coisa em que você está muito atento, você consegue abstrair. E a hiperacusia, ela é uma coisa que ela causa aquela coisa da antecipação, sabe? A pessoa, ela tem medo de, naquele lugar, da porta bater. Eu tenho medo de ficar no meu escritório. Olha que bacana, tá um silêncio aqui, né? Tá só o Leozinho jogando videogame aqui do lado. Então, assim, é um silêncio total, mas a porta abre. Nossa, essa porta, não aguento o barulho da porta que bate. Então, assim, o paciente ele sofre muito por antecipação. E tem alguns pacientes que referem dor, que referem, nossa, aquilo me incomoda tanto que até dói, né? Você tem alguns casos, por exemplo, a gente hoje vê as questões também quando são mais periféricas, né? A síndrome do tensor do tímpano, que é uma coisa que causa aquele desconforto. Isso também não falei, né? Quando você perguntou das doenças que podem causar hiperacusia. Então, assim, da síndrome do tensor do tímpano, né? Que é uma coisa involuntária, ela acontece e aquilo, às vezes, um determinado som, que é o agudo ou grave, ele causa dor. O paciente tem até dor. Então, você tem essas variáveis na hiperacusia, como você tem no zumbido. Tem gente que não gosta, agora tem gente que não vai no trabalho, não vai no shopping, não aguenta. Eu nem vou lá porque aqui eu não aguento aquele barulho que faz ali. Então, eu acho que sim. Ô, Paty, no caso, deixa eu te dar um exemplo. No caso do paciente que fala assim, olha, no caso, assim, o paciente que fala assim, eu tô tentando dormir, né? E daí, na hora que eu tô dormindo, eu acordo facilmente com barulhos baixos. Não precisa ser sons altos, com sons baixos, tá? E isso seria uma hiperacusia ou uma misofonia. Aí a pessoa fala que acorda e por isso que ela tem que colocar um protetor auricular. Ela está dormindo, está dizendo. Ela está dormindo e ela acorda. Ela está dormindo e quando ela está dormindo, ela ouve, no caso, um som baixo e aí qualquer sonzinho baixo ela acorda. Ela diz, por isso que eu uso o protetor. Isso daí é uma hiperacusia ou misofonia? Olha, Karina, é difícil te dizer. Não é hiperacusia, mas com esse protetor pode se tornar, né? Porque uma das coisas mais fáceis de você fazer uma hiperacusia é quando você se protege demais. Você fica o tempo todo no silêncio. Então, nesse caso, assim, avaliado todo, inclusive o comprometimento do sono dessa pessoa, descartado, né? Assim, porque isso não é só um som leve, né? A gente sabe que quando a gente dorme, o sistema auditivo não dorme, né? Ele que acorda a gente, não é? E a gente tem programações aqui dentro, né? Então, e aquele exemplo famoso, quer dizer, mesmo que você tenha um avião para pegar e você coloca o despertador, você pensa tanto nisso e tem tanto medo de perder o avião, ainda mais quando é viagem de férias ou alguma coisa, você tem tanto medo de perder o avião que você acorda antes do despertador. Quer dizer, a gente também dorme num estágio mais, né, assim. Então, eu acho difícil isso no dia a dia. Quer dizer, se a pessoa acorda a cada barulhinho, a gente precisaria avaliar esse sono, como é que tá, né? Porque ela não... É fato, né? Isso que eu quero dizer é fato. O sistema auditivo não dorme, né? Sim. E a gente acorda com barulhos. Se são barulhos muito fracos e essa pessoa não tem nada no sono que a gente possa tratar para melhorar, não sei, mas ela não é nem hiperacústica, eu acho que nem... Não sei, você acha que ela é misofônica? Não sei, eu já perguntei para alguns colegas e cada um fala uma coisa. Aí por isso eu falei, vou perguntar para a Patrícia também para ver o que ela acha. Ô, Patrícia, deixa eu te perguntar outra coisa. No caso da hiperacusia, ela pode ocorrer em todas as idades, né? Assim como o zumbido. Quer dizer, não só crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo pode ter, né? Existe uma prevalência mais forte? Assim como o zumbido, a prevalência é maior acima de 40 anos, mais ou menos. Na hiperacusia é mais prevalente em um determinado período, assim?
ser mais em criança, mais em adultos? Como a gente acaba vendo muito estudo com perda de audição, a gente acaba vendo uma quantidade maior de pessoas numa idade um pouquinho mais avançada, a partir dos 40, dos 50 anos. Mas Tá. sabe que tem muita prevalência de hiperacusia nas crianças e adolescentes, né? E é por isso que a gente associa essa hiperacusia tanto, às vezes, à exposição sonora demasiada e, às vezes, alguma lesão auditiva, né? Uhum. Então, a gente sabe que tem muita prevalência, que não há tanta queixa, mas que há. Eu acho que se a gente pudesse investigar isso mesmo assim de uma forma mais, né? Sim, eu vi, por exemplo, numa Mas revisão sistemática que acabou de sair, que houve uma variação de estudos que ficou entre 3% a 17% de hiperacusia em crianças. em Por criança. isso, em criança. Em Aí, criança. é, A gente não acredita, né? Mas tem muito, muito. Eu acho que já está aparecendo muito isso na clínica, né? E eu acho tá. que é a melhor parte da história, que as pessoas estão procurando ajuda, né? Elas podiam se expor menos, né? A gente podia usar menos, né? Expor demais, o volume muito alto. A gente vai ter que lidar com isso nos próximos anos, né? Porque a Exatamente. exposição é demasiada Ô, mesmo. Paty, me fala uma coisa. A hiperacusia, ela pode ser curada? Essa é a primeira pergunta. Se tem um ex-hiperacúsico. E a segunda pergunta é: existe uma hiperacusia flutuante? Por que que eu pergunto isso? Às vezes eu noto que dependendo do estado emocional, se a pessoa está numa fase mais estressante, ansiosa, ela começa a ter sensibilidade com qualquer som, assim, uma TV um pouco mais alta se incomoda, com barulho de talher batendo no prato se incomoda. E quando ela está mais tranquila, ela passa períodos longos e não se incomoda com esses mesmos barulhos. Existe essa hiperacusia que seria uma coisa assim flutuante, como se fosse um zumbido intermitente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não só da parte emocional, mas existem outras causas aí que ainda não foram estudadas. Mas eu acho que sim. Da mesma forma como o zumbido, como você tem essa flutuação a partir de metabolismo de açúcar, de toda essa parte metabólica, eu acho que a hiperacusia pode flutuar, sim. E dependendo da causa, mais ainda, né? Assim, mais ainda, se existe possibilidade dessa flutuação. Eu acho que sim. Você fez uma outra pergunta antes, que Se a foi. hiperacusia cura, se existe um Opa! ex-hiperacúsico. Você sim, muito, muito. É a primeira coisa que a gente faz, porque é a primeira que responde. Né? Eu acho que hoje, assim, a terapia sonora, existem casos mais difíceis que você tá junto com o médico, às vezes tem que associar algum medicamento quando o componente, às vezes, emocional, né? Tá muito exacerbado, mas opa, sim, é muito bom curar assim, a hiperacusia. Ela é rápida, né? Você tem uma estímulo, às vezes com terapia sonora, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você consegue ter uma resposta muito boa, a pessoa, vida normal, né? Tem outros que mais difíceis, né? Perfeito. Ô, Paty, no caso do paciente que tem zumbido e uma hiperacusia associada, geralmente eles têm um nível de incômodo do zumbido maior, por exemplo, num questionário que a gente faz, Quando tem hiperacusia, a associada. hiperacusia, ela soma, ela multiplica. É isso que eu estou te Aí o dizendo. zumbido fica mais. A hiperacusia, ela é aquilo que o paciente ele fica com medo de sair, sabe? Eu acho que ele é difícil abstrair. Ele fica com aquele medo. Eu acho que fica bem pior mesmo. Ela Certo. complica a vida. Por isso que ela tem que ser logo cuidada. Perfeito. Ô, Paty, agora vamos passar agora para o tratamento, né? Parte de tratamento. Bom, queria que você falasse um É pouquinho para falar. sobre a terapia sonora, não só aquele do enriquecimento sonoro, mas também dos geradores de som em pacientes com hiperacusia e zumbido, por exemplo. Sim.
eu acho que a hora que a gente percebe que a gente tem um sistema auditivo, né, maravilhoso, que ele está descompensado, a gente tem eu falo que eu tenho vontade de afinar aquilo, né? Então, assim, é com som. A gente cura a hiperacusia com som. Né? Então, a paciente está com desconforto de som, é com som que a gente vai curar. Então, é muito interessante a evolução. É logicamente que se você tem várias opções hoje de terapia sonora. A gente tem terapias sonoras que neuromodulam, tem terapias que são bimodais, né? Elas neuromodulam de duas formas, parte elétrica e a parte sonora, acústica. Você tem a terapia sonora associada ou não à amplificação. Você tem só amplificação, que para quem tem, às vezes, um pouquinho de perda de audição, mas tem a hiperacusia, é a forma mais agradável de você ir dando incrementos de som para aquela pessoa, de fato, diminuir a intolerância e voltar à vida normal. É uma forma muito gostosa e a mais prazerosa para o paciente, que às vezes não está muito tolerante para a introdução de outros sons, né? Então, por isso que eu digo que é a mais agradável. Agora, para aquele paciente que não precisa de amplificação, que não precisa de ganho, não precisa de nada, hoje existem muitas opções, né? Você tem opções mais agradáveis de se ouvir por mais tempo. Então, você pode associar, às vezes, uma ou duas para determinados momentos do dia, né? Porque quanto mais quanto mais a gente conseguir modular, né, provocar, atingir aquele sistema auditivo, a gente pode ter uma Ô, resposta mais Paty, rápida. quantas horas por dia geralmente é interessante usar a Então, terapia sonora? então, aí vai depender do caso, né? Da perda de audição, da atividade laborativa, do ambiente que ele está, se esse som que a gente escolheu. Isso tudo é feito juntamente, né, na avaliação, é feito com o paciente, né? Então, vamos pegar aquele caso que é assim, a pessoa não tem perda de audição, ela tem um zumbido, então, mas ela tem essa hiperacusia. Então, a gente pode usar de forma portátil ou com fone de ouvidos e programas, se a pessoa vai ficar um determinado tempo do dia naquela atividade, né? E aí você não pode exigir 6 horas, 8 horas, você vai usar 2, 3 horas por dia, né? Tá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho duas pessoas que são. Eu tenho 2 adolescentes que estão tratando agora, antes da pandemia, que estavam tratando, e agora a gente está fazendo só na live. Desculpa, tem alguém me ligando aqui. Então, eles estão fazendo a terapia sonora junto com o videogame. Então, eles estejam usando muitas horas por dia a terapia sonora, quem sabe a gente vai conseguir uma resposta mais rápida. Tá. Mas eu acho que assim, dependendo se a pessoa usa o gerador como um aparelhinho auditivo e um sonzinho que não atrapalha, aí 8 horas por dia. Bora lá usar isso daqui. Tá. Quer usar para dormir? Vamos usar para pegar no sono, se tem um zumbido, por exemplo, aí a gente já recomenda que use mais tempo. Né? Ô, Paty, antes de eu abrir para as perguntas, eu vou pedir para você fazer um comentário sobre a importância dos pacientes que têm, por exemplo, zumbido e hiperacusia, pela hiperacusia, no sentido que tem algumas pessoas que gostam de usar o protetorzinho auricular para dormir ou dentro de casa, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de não usar isso. Exato. Isso é muito importante, que eu vejo que isso é muito comum. Eu acho, Karina, eu acho que informação é tudo, né? Mas eu acho que a forma como a gente lida com essa informação assim, não dá para. Hoje a gente está vivendo um momento assim, né? A gente tem muita informação. E a forma como essa informação é tratada, bobeou é fake news, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa
essa orientação é muito importante, né? E o que a gente precisa entender que essa diminuição da tolerância, essa hipersensibilidade, ela apareceu, ela foi causada por uma coisa e ela apareceu. É como se você pensar, por exemplo, aquele exemplo que a gente fala do sol, né? Da pele, ou então da visão. São sistemas sensoriais, eles são adaptáveis, eles se adaptam. Então, por exemplo, a mesma coisa visual, quer dizer, eu não aguento a luz, e aí eu compro um óculos, né? E aí eu passo a usar óculos para tudo, de sol, até dentro de casa. Ou então, daqui a pouco, nossa, essa lente está muito fraca para o sol. Aí eu pego uma lente mais escura. Você tem uma linha que é a linha entre a proteção e essa super proteção que pode causar uma diminuição da tua tolerância. Então, se você não tem nada e gosta de usar o fonezinho para dormir, porque é silêncio, é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente pode hipersensibilizar esse sistema e aí a gente vai diminuir a tolerância e a gente não dorme. Aí o que pode acontecer? Daqui a um tempo a gente não consegue mais dormir sem o protetor. Aí eu esqueço meu protetor, eu passo a noite em claro. Quer dizer, isso não é terapêutico, isso não é bom, né? Agora, existem casos em que você precisa de proteção, né? Então, se você tem um sistema sensível e se você já tem algum zumbido e você está exposto por conta do seu trabalho, você está exposto a níveis sonoros muito fortes, você precisa, em algum momento, usar uma proteçãozinha. Com né? certeza. Existe sempre aquela linha tênue, né? Entre a proteção que você precisa e aquilo que é demais, e que pode causar uma sensibilidade que você não tem. Querida, eu vou começar a fazer as perguntas e a gente tem 5 minutinhos, então pergunta objetiva e uma resposta objetiva. Minha mãe tem um passarinho que canta alto e me incomoda muito. Isso seria hiperacusia ou misofonia? Ela tem outros sons que incomodam? Tem outros sons que incomodam? Não dá para saber. Eu acho que assim, é a mesma história do cachorro, né? Tem um passarinho, a gente não aguenta o passarinho, realmente ele canta muito alto e agudo. Então deve ser uma hiperacusia também. Agora, se for só para o passarinho, aí a gente tem, acho que, as duas juntas. Eu acho que a terminologia é menos importante até. Uma pergunta aqui da Juliana, nossa querida amiga otorrino, como você protetiza um paciente com perda auditiva, zumbido e hiperacusia? Que ótimo! Que ótimo! Se não der tempo a gente responder todas as perguntas, Paty, a gente pode depois, porque daqui a alguns minutos o Instagram corta, aí a gente pode voltar só para responder, tá bom? Tá bom, querida. Então, perda auditiva, zumbido e hiperacusia é aquilo que eu falei. Ele tem perda de audição. Ele precisa ouvir mais. A hora que ele ouvir mais, talvez ele se incomode. Então, primeira coisa, vamos tratar a hiperacusia. Primeira coisa, hiperacusia a gente trata. Porque é com o aparelho na orelha que a gente vai fazer com que ele escute e com que ele melhore do zumbido a médio e longo prazo. É assim que a gente vai conseguir. Então, a primeira coisa é a hiperacusia e depois, para ele ficar com o aparelho na orelha. A gente tem que tratar primeiro. Mas é com aparelho de audição associado à terapia sonora. Tá. Não sabe. Tem uma pergunta aqui do George. Sou misofônico e tenho zumbido. Existe alguma relação? Então, como a gente disse no começo da live, pode ter uma relação causal, sim, né? Esse sistema auditivo está cometido e ele pode estar causando esses dois sintomas. Com certeza tem mais alguma coisa que precisa ser investigada aí, né? Para ver se não tem mais nada, mas que tem alguma relação, tem. Agora, uma coisa não depende da outra, né? Pode acontecer ou não, mas tem que ser investigado. É uma coisa que precisa ser investigada. Tá. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Hiperacusia pode distorcer o som em certas frequências? Agudos, por exemplo, som metálico estridente? Eu acho que a forma como a gente fala, às vezes alguém pode não concordar, mas uma das coisas que eu tenho presenciado, tenho recebido hoje em dia, é
não é uma diplacosia, é uma distorção. Os pacientes experimentam como o resultado do choque, né, do trauma acústico, ou de uma exposição exagerada, é esse momento de distorção em que você tem, inclusive, a tal da flutuação que a gente comentou. Essa distorção, enquanto esse ouvido não está afinado de novo, porque recebeu ou uma exposição muito grave, muito forte, ele causa tanto essa flutuação de alguns sons, você tem mais desconforto num dia e no outro não, como diferente nas frequências, sabe? Então, eu tenho um som alto, mas é grave, eu não tenho, e um agudo ele distorce, porque é o desconforto. Mas eu não acho que a hiperacusia causa distorção, eu acho que o fenômeno existe e ele está causando as duas coisas. Perfeito. Perfeito. Gente, ó, a última pergunta aqui, a gente vai entrar agora na próxima live, entre que a gente vai responder as próximas perguntas, tá bom? Vou encerrar aqui e aí a gente já entra. Podem voltar, hein, pessoal? Tá.